Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Adventista São Cristóvão e à série de estudos em busca da verdade. Que bom ter você aqui conosco. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui abrindo a palavra de Deus e estudando assuntos maravilhosos para ajudar na sua vida espiritual, no seu dia a dia, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. É um prazer recebê-los vocês aqui. Curta a nossa página aqui no YouTube, curta também a página no Facebook, no Instagram, faça seus comentários, viu? Compartilhe com seus amigos e seja muito bem-vindo a mais um estudo de hoje. E hoje o tema está imperdível, maravilhoso, não saia daí, viu? Porque o tema de hoje é uma bênção, sociedade com um milionário. Você já fez alguma espécie de trabalho em que você precisou de um sócio? Agora imagine um sócio milionário. Professor, que estudo é esse, hein, de hoje? Esse é fora de série. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os amigos. Você já fez algum projeto, elaborou algum trabalho que precisou de um sócio? E um sócio milionário, viu? Na verdade, eu já me envolvi com sociedade. Foi até legal. Agora, claro que não era com um milionário, né? Então, com um milionário, é uma sociedade diferente. E eu tenho experimentado isso de um tempo para cá. Para mim, tem feito muita diferença. No passado, eu fiz uma sociedade que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu ainda hoje tenho muita atenção, gosto demais. Foi legal, mas ele não era um milionário. Agora, já com um milionário, a minha experiência tem sido boa. E eu imagino que ao passarmos essas informações para vocês, vocês também vão se apegar à ideia de que com esse milionário não pode dar errado. Então aguarde, se prepare aí, vamos juntos, que com certeza nós vamos aprender algo muito interessante hoje. Mas para que a nossa compreensão seja melhor, vamos orar e pedir a Deus que abençoe você e a nós e que seja uma bênção esse momento de estudo agora. Pai querido, muito obrigado por nos ajudar, por estar conosco, por nos dar força para viver e condições de subsistir em meio a tantos problemas. Nos ajuda a entender esse estudo, a Tua palavra, e que nós possamos nos tornar sócios também com esse milionário majoritário que, sobretudo, tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Dá-nos o Teu poder, abençoa todos os nossos amigos que nos assistem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, o tema de hoje é um convite para você, que está aí nos ouvindo aí do outro lado da telinha, para que você realmente faça essa sociedade com esse milionário. Você não tem nada a perder, vai ser uma bênção. Você só vai ganhar com isso, tenho certeza, não é, professor? Com certeza. Vai ser uma maravilha essa sociedade. É impossível dar errado aí. É impossível, com certeza. E você vai entender no decorrer do estudo, você vai entender que realmente, a partir do momento em que você entrar nessa sociedade, a sua vida vai mudar completamente para melhor. A gente garante isso e a palavra de Deus garante também por experiência própria nossa, né, professor? Com certeza. E também da palavra de Deus. Então, vamos começar o nosso estudo para que os nossos amigos já certamente estão curiosos para saber quem é esse milionário, né? Que quer fazer a sociedade com qualquer um que se achegue até ele. Interessante que ele é que propõe essa sociedade. Exatamente. Né? Então, professor, quem criou os céus e a terra e todas as coisas que existem no mundo? Quem criou tudo que existe? Muito bem. À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, nós encontramos essa informação no primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1, verso 1. Olha só, quem criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha a informação. No princípio de tudo, longe da nossa realidade, num tempo muito longínquo, Deus criou os céus e a terra. No Salmo de número 24, verso 1, acrescenta o salmista dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, inclusive eu e você. Ou seja, quem criou todas as coisas? Deus, de acordo com a sua própria palavra. E que grande presente foi esse da criação que Deus deu aos filhos dos homens? Qual foi esse grande presente da criação, né, que Deus deu aos homens? Bem,
Note que Deus, ele criou todas as coisas e parte dessas coisas ele deu de presente, presenteou aos filhos dos homens. Nós, eu, você. O verso 16 do Salmo de número 115, está escrito lá, o salmista disse assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Ou seja, a terra é de Deus também, mas ele confiou a mim e a você. E se você parar para pensar, todas as coisas que nós possuímos vêm da terra. Até a água vem da terra. Quando você tem no seu braço aí um relógio, a matéria-prima do relógio veio da terra. Lá no seu armário, tudo que tiver lá, né, veio da terra. O seu carro está lá na garagem, veio da terra, porque aquele carro, a matéria-prima dele é ferro, é aço, veio da terra. Tudo que você e eu tivermos veio da terra. E essa terra Deus confiou aos filhos dos homens temporariamente, porque é dele. Ele nos empresta para vivermos e tirarmos proveito dela enquanto estivermos aqui. Então, tudo veio da terra, até mesmo eu e você. E Deus disse, os céus são meus, mas a terra eu vou deixar aí para vocês cuidarem, trabalharem, viverem, construírem, reformarem. É algo assim maravilhoso. Quer ver, por exemplo, como a terra é maravilhosa? É da terra que nascem as plantas, é pela terra que escorre a água, é a terra que contém a chuva que cai, a água fica ali para a gente tomar banho, para a gente usar para o trabalho. É da terra que a gente constrói as nossas casas, os nossos patrimônios, é pela terra que nós corremos para chegar no trabalho. Então a terra é um presente assim, uma dádiva tremenda que Deus nos confiou. Então lembre que tudo vem de Deus. Ele criou tudo e nos confia estas coisas. Muito bem. Então, se Deus nos deu um presente, né, que nem você falou aí, que é a terra, então quem é que nos dá força para que a gente possa adquirir os nossos bens? Né? Que a gente, através do nosso trabalho, nosso dia a dia, a gente consegue nossos bens, né? Isso. Mas quem é que nos dá força para isso? Para que a gente consiga os nossos bens? Muito bem. Bom, na verdade, vamos analisar Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Eu acho que nós conseguimos extrair desse verso uma resposta interessante. Verso 17. Não digas, pois, no teu coração. Ou seja, Deus está falando para a gente nem pensar, nem deixar que isso venha permear a nossa cabeça, o nosso coração. O quê? Que a nossa força e o poder do nosso braço nos adquiriram estas riquezas, estas coisas que possuímos. Ou seja, o que temos não pode subir a nossa cabeça para a gente pensar que foi a nossa força, foi o nosso poder, foi o nosso braço que nos adquiriram estas riquezas, estas coisas que possuímos. Não riqueza propriamente dita, mas um pouco que temos. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, bens, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, a informação do verso nos adverte. Não chegue a pensar, não abrigue no coração a ideia de que tudo é seu. É de Deus, porque é Ele que dá força para que você adquira o que você tem. Então a força, quando ele fala a força, é também a visão, é também a força física, as inteligências, o intelecto, as habilidades, as faculdades mentais, tudo é Deus que dá. Ele dá e nos mantém. Porque sendo assim, nós podemos trabalhar e organizados com ideias de Deus, com planos de Deus, colocar todos em prática e ser abençoado e conseguir aquilo que nós tanto precisamos para a manutenção diária de nós mesmos e da nossa família. Resultado final é que é Deus que dá todas as coisas, porque toda boa dádiva vem do alto, do Pai que é perfeito. Professor, e qual é uma das maneiras pelas quais é recomendado honrar o Senhor? Porque a gente sabe que existem várias maneiras de honrar o Senhor, né? Mas a palavra de Deus define uma assim, que a gente deve honrar o Senhor, né? Nessa aqui, você deve honrar mesmo o Senhor. Bem, no livro de Isaías, está escrito que Deus criou o ser humano para a sua honra e a sua glória. Esse foi um dos fatos que fez Deus criar o ser humano. Ele poderia não ter criado, poderia ter deixado o ser humano sem criar, criado outras coisas, outros seres, mas não o ser humano. Mas ele entendeu que devia criar o ser humano com um propósito definido, que o ser humano o honrasse, o exaltasse, e isso seria um bem também para o próprio ser humano.
Então fomos criados para honrar a Deus. Tudo bem, está lá essa informação, está no livro de Isaías. Mas, para ficar melhor a resposta que a Maria me fez aqui, da pergunta que a Maria me fez, quero ler Provérbios 3:9. Veja só, para a gente ver quais são uma das maneiras pelas quais nós possamos honrar a Deus, já que fomos feitos para ser a sua honra, sua glória. Provérbio 3:9 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha só, o sábio Salomão, ele dá pelo menos 2 sugestões para que nós possamos cumprir o propósito de honrar a Deus. Uma das sugestões implica em honrar ao Senhor com os nossos bens. Ou seja, tudo aquilo que eu possuir, se eu entender que não é meu, é de Deus, isso já é honroso a Ele. Triste para Ele é saber que eu peguei para mim, desconsiderei a dádiva divina e me achei autossuficiente, consegui tudo sozinho e deixei Deus de lado. Então isso é desonroso para Deus. Deus fica triste com isso, porque Ele sabe que foi Ele que deu. Então o primeiro passo é ter os bens, possuir alguma coisa e saber, isso aqui é de Deus, foi Ele que deu, ser humilde, ser simples, saber que não tem nada, tudo vem de Deus. E a segunda coisa que é orientada no verso, para a gente honrar a Deus, é honrar com as primícias de toda, o verso é bem claro, toda a nossa renda. Tudo que tiver a ver com a minha renda, que eu for recebendo, que eu for ganhando, que eu for juntando, que vier à minha mão, que vier para o meu tesouro, as primícias, são as primeiras partes dali, eu deveria devolver de volta a Deus como prova de que eu o aceito como meu Deus e que foi Ele que me deu estas coisas. Por exemplo, em Israel, o povo de Israel, eles entendiam isso. E quando eles faziam a colheita, ali na primavera, que eles colhiam o trigo, que eles colhiam a oliveira, que eles colhiam a uva, na primeira colheita, os frutos primeiros, as primícias, era de Deus. E eles faziam até uma festa para comemorar a colheita, por saber que era Deus que tinha abençoado tudo aquilo, que caso Deus retire a bênção, eles não tinham nada para colher. Então eles entendiam que era uma dádiva de Deus, e eles faziam uma festa bem grande, todos os israelitas, naquela data específica ali, para comemorar a colheita, porque eles entendiam que era de Deus. No caso, você está falando aí na época de Israel, né? No caso hoje, se eu tenho na minha casa um pé de manga que dá, né, fruto, um coqueiro, uma goiaba, alguma coisa assim, eu tenho que fazer a mesma coisa ainda hoje em dia, a mesma coisa? Na verdade, os nossos amigos, caso esse assunto seja novo para eles, eu imagino que para muitos pode ser novo, você vai até achar assim um pouco estranho, né? Mas eu quero que você olhe bem para mim aqui e veja se eu estou criando alguma ideia da minha cabeça. Retorne ao verso: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se você e eu queremos ser fiéis a Deus, queremos ser corretos com Deus, reconhecemos realmente a supremacia de Deus e o cuidado dele em relação a mim e a você, nós deveríamos devolver a Deus parte destas coisas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho apenas um quintal, nada mais que isso. Tem uma casinha no interior e tem apenas um quintal lá com algumas plantações. É coisa pouca lá, só muito pouco. Mas tem alguns pés lá de tangerina, tem cajueiro, tem alguns pés de manga lá. E quando eu vou lá, que colho alguma coisa, eu faço um cálculo ali aproximadamente de 10% daquilo que eu colhi. Aí, como eu não quero levar para Deus já as frutas, como está lá, eu pego em dinheiro aquele valor aproximado e devolvo a Deus de todo o coração, feliz porque Deus aqui abençoa para aqueles pés de planta ali produzirem alguns frutos que eu gosto muito de comer. Então, eu entendo que isso é justo, porque o dono da terra é Deus, o dono das plantações é de Deus, a água que é regado ali é dele também, tudo é dele. Eu estou recebendo porque ele me ama, ele me dá. E eu não acho justo receber e ignorar a Deus como se fosse tudo meu. Então, eu devolvo, não me faz falta, eu fico feliz, e é comprovado por cada um que pega em alguma coisa de lá, que os frutos são gostosos, suculentos, mesmo assim, muito legal, e eu sinto que é a bênção de Deus sobre isso. Então, estou passando para você, porque está escrito, eu faço assim, me sinto bem, me sinto feliz, tenho certeza que se você fizer também, não vai dar outra. Deus vai abençoar você.
E isso nem é uma renda, né? Você faz porque você quer cumprir a palavra de Deus, a Isso. vontade que o Senhor está... Na verdade, eu entendo como uma renda no fato de que se eu quero comer uma manga boa, que nem lá da minha mangueira, e eu tenho que comprar, eu tenho que tirar dinheiro do bolso para comprar. Deus já mandou para mim. Aí então findo economizando. Então eu entendo que de toda forma é uma bênção de Deus, porque já a pessoa, se eu planto lá, gasto dinheiro, organizo tudo e nunca dá uma manga sequer, aí eu ficaria frustrado. Então Deus não quer seu filho frustrado. Então Ele faz com que dê mangas boas, boas mesmo. E eu como acho tão legal, tão gostoso, e eu tenho que ser fiel a Deus, foi Ele que deu, então vou devolver a Ele. Pois é, eu estou falando no caso assim, para você que nem é uma renda fixa de sobrevivência, Exatamente. você faz isso, imagine para quem realmente tem aquilo ali como uma renda E familiar. aí pronto, aí né? dispensa comentário, né? Aí Exatamente. realmente tem que ser fiel, não tem para onde correr. Deus está dizendo aí e nós temos que acreditar. Então, professor, de quem é que pertence, a quem pertence todo o ouro e toda a prata da terra, do mundo todo? De quem é, Exatamente. né? A quem pertence tudo isso? Se a gente fizesse essa pergunta para os homens comuns, eles iam dizer que era dos mais ricos, não é? Porque hoje, atualmente, uma grama de ouro, 18 quilates, no Brasil, é pago em dólar ou em euro, normalmente em dólar. Custa próximo de R$ 200, uma única grama de ouro. Quem vende são os ricos e são eles que recebem esse dinheiro. E por que não dizer que quem compra também ou é rico ou tem status de rico, né? Porque ouro é caro, né? Ouro, prata nem tanto, mas ouro é caro. Mas de acordo com o profeta Ageu disse assim, escreveu, né, o que Deus falou, né, no capítulo 2, verso 8. Deus falou e Ageu escreveu dizendo assim, Deus falando, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, nesse verso, o ouro e a prata simbolizam todas as riquezas do mundo, todos os bens, tudo. E Deus diz, pois é, tudo é meu. Ninguém tem nada. Eu dou para vocês podem usar, mas eu quero que vocês reconheçam. Então, Deus disse, minha é a prata, meu é o ouro, tudo é meu, tudo é de Deus, e nós temos que reconhecer isso, e isso faz muito bem para a gente. Podem ter certeza, não tenha medo, faça essa experiência depois. Nós aqui não estamos falando de dinheiro, pedindo dinheiro para você, de forma nenhuma, a gente não quer nada, muito pelo contrário, jamais, não tem nem perigo da gente querer o seu dinheiro, nada, a gente não quer nada. A única coisa que a gente quer é que você assista esse estudo, medite sobre ele, compartilhe com os amigos e viva a sua própria experiência com Deus. O que Ele pedir para você fazer, faça. Deixe com Ele, Ele vai cuidar de você. Ele quer ser seu sócio, Ele quer lhe ajudar, Ele quer que você tenha alegria de ser sócio de um milionário e seja feliz. Quanto a nós, não se preocupe, a gente não quer nada, a Igreja Adventista não está pedindo nada para você, nós não estamos pedindo nem um único centavo, nós não estamos vendendo nada, nós não estamos aqui oferecendo água abençoada, óleo que veio de Israel, nós não estamos oferecendo sal ungido, nós não estamos oferecendo nada, até porque a Bíblia não ensina essas coisas. O que a Bíblia ensina é o que nós estamos ensinando. Reconheça que Deus é o dono de tudo, que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele quer o seu bem, que Ele quer você fiel, reconhecendo a sua soberania, Ele quer ver você feliz, Ele quer você vivendo uma vida interessante com Ele, uma dinâmica boa de vida. É isso que Ele quer fazer para você. Aí você decida com Ele, nosso papel aqui é levar essa mensagem somente para você, com toda alegria e feliz porque você está nos acompanhando. Muito bem. Nós estamos aqui com a série de estudos bíblicos em busca da verdade. Verdade. Né, professor? Então, nós queremos abrir a palavra de Deus para você e lhe mostrar essas verdades que estão sendo mencionadas Isso aqui, para que você seja feliz, obedeça a Deus e ganhe de graça, como a gente viu nos estudos anteriores, a salvação em Cristo Jesus. Verdade. Amém? Então, você estava falando que você falou e a palavra de Deus confirma, né, que Deus é o dono de tudo, de todo ouro, de toda prata, né? Mas em que parte de nossos rendimentos Deus pede que a gente devolva para Ele? Né? Existe essa parte que Deus faz esse pedido para a gente? Existe. Bem, de acordo com Malaquias, no capítulo 3, no verso 8, Deus ele fez algumas perguntinhas. Uma delas é o seguinte: roubará o homem a Deus? Deus fez a pergunta e ele mesmo respondeu: todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então veja bem, Deus está dizendo que o povo do tempo de Malaquias roubava a ele nos dízimos
e também roubavam nas ofertas. Ou seja, o termo roubar está associado em usar, usufruir, pegar algo que não é seu legitimamente. Se é seu, não é roubo. Então Deus está dizendo, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, como Deus disse que nos deu tudo, mesmo sendo dele, mas no caso do dízimo e da oferta ele não deu, ainda continua sendo dele, então eu preciso devolver. Então, a palavra dízimo quer dizer 10. E a gente entende com toda facilidade 10%. Ou seja, o que é porcento? É um determinado valor que a gente tira de 100 ou acrescenta sobre 100. No caso, dízimo 10%. De cada 100, de cada 100, tira 10. Se fosse 10% a mais, seria um cento e mais 10. Mas no caso é tirar 10 de 100, 10%. Então, de acordo com as minhas rendas e as suas rendas, nós deveríamos, ao receber tudo que vier à nossa mão, calcular 10%, não é 9%, não é 8%, também não é 11%, também não é 15%, não é 20%, é 10%. 10% e devolver ao Deus que é o legítimo dono daqueles 10%. Quanto aos 90%, ele te doou. Ele disse que deu a terra para nós, para a gente usar enquanto estivermos aqui, ele doou. Só que os 10% ainda continua sendo dele, nosso só seria 90%. Porque ele diz, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o dízimo é de Deus e a oferta também é de Deus. Eu pretendo falar da oferta mais para frente um pouquinho, mas quero me deter aqui na questão do dízimo. Então, se eu sair caminhando pela rua, achei uma nota de R$10, eu já sei que se o dono dela não aparecer de jeito nenhum, porque se aparecer eu entrego, porque tem um dono legítimo, tenho que devolver. Mas caso esse dinheiro não apareça o dono e eu levo para casa, certo de que não tinha um dono, o dono sumiu, não sei cadê, eu já sei que eu posso ficar com R$9 e R$1 é legitimamente de Deus, porque ele disse que tudo que vier à minha mão, que vier a ser posse minha, eu devo devolver a ele, para não estar roubando a ele, 10%. Então, a parte das nossas rendas é 10% que deve ser devolvida a Deus, não importa a circunstância em que estejamos vivendo. Se estivermos devendo, ganhando pouco, ganhando muito, não importa. Isso é uma decisão feita por fé, questão de caráter, questão de fidelidade, questão de reconhecimento de que Deus realmente é o dono de todas as coisas. O resto é com Ele. Quero só lembrar você que tem se falado muito nas igrejas aí, de devolver, dar para Deus tudo o que tiver, para Deus abençoar muito a você. Muitos não pedem nem o dízimo, porque entendem que o dízimo é pouco, 10% é muito pouco. Uma pessoa que ganha R$10.000, devolver 1.000 de dízimo, eles acham pouco. Eles preferem criar uma outra estratégia para ver se você consegue devolver os 10 todo, dizendo que Deus vai dar o dobro. Aí a pessoa pensa, puxa, eu tenho 10 mil, estou achando que é muito, mas se é certo que Deus vai dar o dobro, dar 10 e receber 20 é uma bênção. Então, avarento, com essa avareza no coração, as pessoas se arriscam a dar tudo para os vendedores do evangelho, e depois eles dizem que Deus vai dar o dobro. Ora, se Deus vai dar o dobro, por que não dá logo para eles? Né? Deus não trata dessa forma as coisas. Né? A gente respeita demais as pessoas que acham assim, que pregam assim, que entendem assim. A gente sabe que uns estão enganando e outros estão sendo enganados. Quem está enganando é de propósito, quem está enganado é porque não está sabendo das coisas, então não há como questionar essas pessoas, a gente apenas esclarece. Mas o certo é que Deus não está pedindo o seu dízimo para lhe abençoar depois. É o inverso, querido. Deus já te abençoou e daquela bênção obtida que você e eu devemos devolver o dízimo a Deus. Por exemplo, está desempregado, aí vem o trabalho, não é uma bênção? Com o salário dessa bênção obtida, é que nós devolvemos o dízimo para Deus. Não é devolver para ser abençoado. Até mesmo porque nada temos. Tudo já vem de Deus. Então, de onde eu terei condições de tirar alguma coisa para devolver a Deus? Tenho primeiro que receber dele e depois devolver parte para ele. Professor, a gente está usando aqui os termos devolver, né? Mas a gente sabe que tem alguns líderes religiosos que ensinam seus membros, que é pagar, né? Ah, você tem que pagar o dízimo. Você acabou de mencionar aqui que se não é meu, se fosse meu, seria pagar, né? Como é de Deus, no caso, seria devolver. Está errado esses termos? É porque, na verdade,
O termo pagar, a gente não pode abominar ele por completo. Tem, de certa forma, uma certa razão. Pelo fato de que, se é de Deus o dízimo, aquela parte do dízimo mesmo, nós temos que devolver, que seria o termo mais correto. Mas se a pessoa entender de forma educada que está pagando, não no sentido de que está comprando a Deus, de que está fazendo negócio com Deus, que vai dar tanto para receber tanto, se a pessoa não tiver em mente isso, for somente a ingenuidade de achar que é um pagamento e nada mais que isso, até que é subentendido que tudo bem. Mas se a pessoa tiver a ideia de que está negociando com Deus, eu vou pagar para receber o dobro, que nem o empréstimo que se faz no banco, eu vou pagar a última parcela para receber o empréstimo de novo, né? Aí isso já não, isso já gira para um lado da ignorância, já não fica legal. Porque a gente sabe que cada um tem uma cabeça, cada um tem um tipo de pensamento, cada um foi educado de um jeito. Às vezes alguém não está bem entendido do linguajar correto, dos termos, ainda é um pouco grosso no assunto. Então a gente até que entende, mas o ideal seria entender que estaria devolvendo o que não lhe pertence. Pertence a Deus, seria o termo mais correto. Também nessa mesma questão aí, eu já vi alguns membros de igrejas falando que os seus líderes você está liberado para você levar o tanto que você quiser. Não é obrigado você levar os 10%, no caso, do jeito que Deus fala, né? Que você pode levar só a metade, entendeu? Você pode levar só o tanto que você desejar. Está correto isso? Na verdade, finda sendo uma apelação. Não, isso não está correto, porque Deus ele determinou certinho o percentual. Certinho. Deus não está pedindo 8, nem 9, e nem 12, nem 15. É 10%. Não se preocupe se os seus 10% é 10 centavos. Você ganhou R$1, então só é 10 centavos. Não se preocupe se os seus 10% é R$2, R$2,50, R$3. Não, Deus não está preocupado com a quantidade. Fique tranquilo que Deus não fala nada sobre quantidade. Deus fala sobre qualidade. A quantidade é somente os 10%, nada mais nem nada menos, não se preocupe mais com quantidade, só esses 10% é o que está escrito, e daí para frente tem que ser com qualidade. Quando se refere ao dízimo, é qualidade, e a quantidade, somente os 10%. Muito bem. Em relação ao uso do dízimo, né? Tem algumas pessoas que procuram a gente com dúvidas, dizem que, por exemplo, eu não vou devolver meu dízimo na igreja. Eu vou pegar ele, vou comprar cestas básicas, e vou distribuir para os pobres, vou construir a minha igreja aqui com o dinheiro do dízimo. Então, são várias versões que eles argumentam que pode usar com o dízimo. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, o que é que Deus diz que é para fazer com o dízimo? Qual é o uso correto do dízimo? Porque eu posso muito bem pegar meu dízimo e entregar em qualquer igreja que eles vão fazer coisas que Deus está dizendo que não é para fazer. Então, eu tenho que devolver meus 10%, a gente já viu aqui que tem. É uma ordem do Senhor. Mas aonde devolver isso? Né? Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta interessante. Muitos gostariam de saber disso aí mesmo. Veja bem, o sistema bíblico para o dízimo é o sistema levita. O modelo que se usa hoje, com base na Bíblia toda, parte do princípio levita. O dízimo foi devolvido bem antes dos levitas. Mas, em algum momento, Deus organizou o sistema levita e fez daquele sistema um modelo para o tempo subsequente. Então, o dízimo era devolvido na casa do tesouro. A casa do tesouro não é simplesmente a igreja local, é a organização superior que está numa instância acima da igreja. Porque a igreja local tem o papel de receber, mas levar para a organização superior. Dali é feito um rateio, e aquele dízimo ali, ele é dividido para o mundo todo para alcançar todas as demandas da pregação direta do evangelho. O dízimo não pode ser usado para nada mais e nem nada menos. Único e exclusivamente para a pregação direta e específica do evangelho pelos meios que a igreja destinou, com base no que está escrito na Bíblia, não com base em cabeça e em pensamento de homens, líderes e pastores. Tudo isso é decidido através de uma comissão, todos analisando a Bíblia, ponto por ponto, com oração e dedicação, para entender qual é a vontade de Deus no uso desse dinheiro. Então, os levitas, eles viviam único e exclusivamente da obra,
100%, tempo integral, eles não iam para a guerra, eles não iam para os conflitos, eles cuidavam somente da obra, e da obra eles sobreviviam. Então, no caso de hoje, no caso da Igreja Adventista, nós temos que seguir estritamente as orientações da Bíblia, porque todos na igreja têm direito de questionar se porventura alguma coisa fosse ensinada, pregada que não batesse com a Bíblia. Então, o que acontece? Quem recebe do dízimo são aqueles que vivem integralmente da obra, os pastores, literalmente, eles não fazem outra coisa, não têm outra renda, não têm outra atividade, somente da obra, eles têm salário fixo para fazer esse trabalho. Eles trabalham para uma associação de igrejas que organiza na sua região aquele campo missionário para o trabalho deles. Então, eles vivem dessa obra para manter suas famílias, não podem ganhar muito dinheiro, até porque também a igreja não tem muito dinheiro, e também se ganhasse, eles eram tentados pela avareza para entrar no ministério. Então, também não pode ganhar tão pouco para não passar necessidade e desonrar a Deus passando os flagelos da fome e da escassez. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas eles têm que fazer uma faculdade de teologia, se formarem 4 anos estudando como qualquer outra faculdade, serem diplomados, serem convidados para a missão, viver exclusivamente dela, e dela é que eles comem o pão de cada dia, como era o sistema levita no passado. Nenhuma pessoa, nenhum pastor assume status de pastor sem ter feito teologia, 4 anos estudando, uma faculdade, um estudo interno ali, se preparando para trazer verdades, pregar o evangelho, cuidar da igreja, cuidar do rebanho e de várias igrejas ao mesmo tempo e ganhar um salário por isso, dignamente. Isso é pago com o dinheiro dos dízimos. Muito bem. Eu queria que você acrescentasse para os nossos amigos o verso bíblico que mostra, né, como deve ser realmente o uso do dízimo na igreja. Certo, muito bem. Bom? Então, eu quero ler com vocês, já aproveitando que preciso mostrar realmente um verso. 1 Coríntios 9, verso 14. O apóstolo Paulo escreveu assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, pregar o evangelho e viver do evangelho não é tão somente arranjar uma caixa de som, um microfone, umas 50 cadeiras, alugar um ponto, entrar para lá, levar o povo para lá e viver do dinheiro do povo. Não, não é isso. Veja bem, o sistema pastoral da igreja e o sistema pastoral que nós conhecemos hoje, estou falando da coisa certa, do que é correto, não é do que se vê em todo canto por aí não. Ele é oriundo do sistema pastoral do passado. No passado, em Israel, nas colinas de Israel, nos montes ali de Israel, os pastores cuidavam dos seus rebanhos, das suas ovelhas. Então eles cuidavam daquela turma de ovelha, aquele curral de ovelhas, muitas ovelhas. Eles passavam o dia pastando com aquelas ovelhas nos campos, elas comendo ali o pasto, e ele protegendo ali com cajado para que os predadores não se aproximassem, um leão, um lobo, um urso ou coisa do tipo. Ficava ali o dia todinho cuidando delas. Levava elas para beber água, lá nas correntes de água viva, elas bebiam, eles tangiam de novo ali para as colinas, eles tinham todo um carinho. Se uma ovelha adoecesse, eles pegavam no colo, traziam com cuidado, os pequeninhos recém-nascidos também com todo um cuidado, todo aquele carinho por aquelas ovelhas. Porque aquelas ovelhas, elas estavam sendo bem cuidadas, bem atendidas, bem amadas, elas conheciam a voz do pastor, o pastor conhecia cada uma delas, tinha todo um carinho com elas. E esse pastor que estava ocupado o dia inteiro nas colinas, cuidando dessas ovelhas, como é que esse homem ia sobreviver de quê e manter sua família? As próprias ovelhas lhe davam a manutenção. Como assim? Trazia elas para o aprisco, à noite, guardava no curral bem protegido, modo carinho, modo cuidado, qualquer coisa ele estava do lado para cuidar delas, porque elas lhe devolviam leite e lã. Do leite e da lã das ovelhas, ele sobrevivia com sua família. Ou seja, ele cuidava delas e elas lhe davam a manutenção. Aí vem o termo. Davi era um desses pastores. Aí Davi analisou bem essa analogia, ele fez uma comparação legal, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai lá nos campos de Belém. Aí ele disse: o Senhor é o meu pastor, igual eu sou o pastor dessas ovelhas, não deixo faltar nada para elas, e nada ele deixará faltar para mim. Isso está no Salmo 23. Então hoje, a igreja, a irmandade, a comunidade, fielmente a Deus devolvendo os seus dízimos, a organização superior recebe, os pastores cuidam da igreja,
pregam, visitam, ajudam, aconselham, faz casamento, batismo, dedicação de criança, não cobram nada por isso. Cuide da igreja como um todo, com orientação espiritual, com cuidado, com carinho, liga, se preocupa com seus membros, e os membros, trabalhando fielmente, devolvem o dízimo para a organização, que devolve esse dinheiro em matéria de pagamento aos pastores, e o restante para projetos missionários ao redor do mundo, inclusive para você que conhece a Novo Tempo, uma pequena porcentagemzinha aí de 1, 2% aí do que você devolve, também ajuda a manter aqueles pastores, aqueles pregadores da Novo Tempo, para que a programação chegue gratuitamente, com qualidade, na sua própria casa. Então é assim que funciona, porque é assim que está na palavra de Deus, e nós acreditamos assim, e é bonito esse projeto. Muito bem, então não é correto eu ficar com o dinheiro do dízimo e comprar a cesta básica, não é correto construir igreja, nada dessas coisas. Nada disso. O correto é você procurar uma igreja que faça conforme a palavra de Deus e devolva o tanto que Deus já designou para isso. Agora, eu posso lhe dar um conselho. Caso você pense assim, de pegar o dinheiro do dízimo, comprar a cesta básica, dar para os pobres e tal, eu posso lhe dar um conselho simples, curto, direto e objetivo. Faça isso com o seu dinheiro. Pegue o seu próprio dinheiro e faça, mas não vá ser bonzinho com o dinheiro dos outros não, que não fica legal, né? Porque, na verdade, o dízimo não é seu, é de Deus. Então, não adianta querer ser bonzinho usando o recurso que não é seu. Você tem o seu próprio, você quer ser bonzinho, está certo, está correto. Parabéns, isso são obras de fé. Deus seja louvado se você estiver fazendo isso, quiser fazer isso. Quem faz isso, parabéns mesmo. Mas devolva o de Deus e do seu. Aí você vai lá, faz isso direitinho, Deus vai ficar feliz também, as pessoas vão ficar gratas, vai ser uma bênção. Mas o dízimo não, o dízimo ele tem destino certo, não pode ser usado para outros fins. Muito bem, professor, e antes de entregar os dízimos e as ofertas, eu preciso fazer o que para o Senhor antes disso? Eu preciso entregar o que para Deus antes de chegar até a casa do Senhor e entregar os meus dízimos e as minhas ofertas? Muito bem, no estudo anterior, no vídeo anterior que a gente mandou para você, você viu aí a gente falando das obras da fé, né? A gente falou das obras da fé e tal. Devolver o dízimo e a oferta é também uma obra de fé. Por quê? Porque entendemos que Deus nos salvou de graça mediante a fé. Agora isso me move para fazer obras boas, que tem a ver com a nossa fé. Mas eu quero ler um texto com você que está em Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 8, 3 versinhos aqui rapidinho para a gente meditar. Paulo, ele está falando de uma colheita que ele fez num tempo de seca, muito difícil lá em Israel, lá na Judéia, para arrecadar donativos, alimentos e tal. E aí, contando essa história, Paulo nos ensinou uma grande lição. Veja bem, ele disse, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Se a gente parar só um pouquinho aqui, você vai perceber que Paulo está dizendo que precisou juntar donativos para levar para uma região muito pobre. Mas ele vai numa outra região que o pessoal ainda era mais pobre ainda, aparentemente. E ele ficou pensando, puxa vida, será que vai dar certo arrecadar esse alimento? Mas ele combinou um dia lá, inclusive o primeiro dia da semana, e tal dia eu venho aqui para arrecadar esse negócio. Quando o apóstolo Paulo chega lá, ele se surpreende, porque aquelas pessoas eram tão pobres, tão simples, mas ele disse que foi testemunha de que eles fizeram mais do que as posses que eles tinham, de coração aberto, para ter a alegria de participar da graça de Deus em ajudar os necessitados. E Paulo disse que a conclusão final dele foi que aquelas pessoas deram, porque antes de doar o que doaram, eles deram-se primeiro ao Senhor. Eles doaram o coração para o Senhor primeiro. E aí um coração rendido a Deus é um coração diferente. E isso moveu eles para fazer boas obras de doação de donativos para quem estava precisando. Então a gente pode tirar uma lição dessa história, de que eu e você, se entregarmos o coração a Deus, em primeiro lugar, Ele mudará a nossa cabeça, nossos pensamentos, tirar do nosso coração a avareza, o orgulho, os pensamentos de ambição, e aí vamos ficar mais leves, mais felizes, mais tranquilos, e vamos poder doar a Deus de todo o coração, daquilo que Ele já nos deu, e isso não vai fazer falta para mim e para você, porque está sob a proteção e a bênção de Deus.
Muito bem. Então, até aqui a gente entendeu sobre o dízimo, né? Agora, puxando para a questão das ofertas. No dízimo, a gente já viu que é a 10ª parte, né? Exatamente, 10%, né? 10%. E nas ofertas, tem uma porcentagem também? Como é que é? Deus fala alguma coisa em relação às ofertas? Não, com relação à porcentagem, não. Porque o dízimo, ele é um compromisso, né? A gente já viu que Deus, ó, eu vou lhe dar tudo, fique à vontade, eu só quero que você me honre com isso, entenda que eu sou o dono de tudo, que não vou deixar faltar, aí você me devolve 10%, é meu, esse 10% é meu. Estou lhe dando para ver como é que é a sua confiança, o seu relacionamento comigo, né? Enfim. Aí Deus dá 10%, então não tem para onde correr, dízimo. Já com relação à oferta, ela representa a nossa gratidão, para ver se eu estou entendendo essa dinâmica mesmo de que Deus está cuidando de mim, esse cuidado. Então, gratidão. Então, Deus, ele não especifica quantos por cento eu devo dar de oferta. Ele deixa comigo. Quer ver o verso bíblico? Lê um verso com você. Deuteronômio 16, 17. Cada um oferecerá. Perceba que aqui é oferecerá. Não é devolver o dízimo lá, que fala de oferta. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Ou seja, Deus está dizendo assim, professor Paulo, faça o seguinte, a sua oferta não vou interferir, só quero dizer que você deve me dar uma oferta. Senhor, mas eu vou te dar quanto? Não, a proporção é com você. É de acordo com a bênção que você receber, isso é com você. O dízimo eu estabeleci, 10%, a oferta é com você. Então Deus está dizendo que eu mesmo me vire com relação a isso. Ele quer ver a minha atitude, ele quer ver se eu me saio bem. Já viu aquela história de você fazer um favor para alguém? Um favor lá e tal, a pessoa ficou toda feliz. Aí disse, fulano, quanto é que eu lhe pago aí? Aí você diz, não, você não vai me pagar nada não. Você vai me dar só o que você quiser. Porque às vezes a pessoa quer ver a sua atitude. Aí a pessoa pensou assim, eu vou dizer que ele dá o que ele quiser, mas eu acho que isso aqui valeria em torno de R$100. Vou ver como é que ele vai se sair. Alguns são tão generosos que puxa da carteira R$200 e doa. E a pessoa, puxa, o cara ficou grato mesmo, porque ele me deu R$200. Eu pensava em mais ou menos 100, não quis nem cobrar, deixei por conta dele. Tudo bem. Mas tem o outro que diz assim, então tá bom, amigo, obrigado, beleza e tal, e não dá nada, né? Deixa a pessoa desapontada, frustrada e tal, porque é ingrato, né? Mas vai ter outro que dá numa proporção desequilibrada também. Aí mete a mão no bolso, dá R$20, R$10, R$50. A pessoa recebe porque deixou você à vontade, mas ele entendeu que você não foi tão generoso assim, não foi tão educado assim, não foi tão grato assim. Então, na verdade, quanto à oferta, ela tem que ser dada. Ela representa a minha e a tua gratidão. Agora, a porcentagem da oferta é com você. Eu lhe aconselharia você fazer um voto com Deus. Senhor, eu já fiz um voto, uma aliança, um acordo contigo de devolver 10% das minhas rendas sempre, fielmente, ao dízimo. Agora, eu pretendo fazer uma aliança com o Senhor. De tudo que eu ganhar, além do dízimo que eu já devolvi, eu gostaria de dar uma oferta para o Senhor de gratidão. E eu quero dar proporcional. Por exemplo, vamos supor aqui um exemplo apenas, que você vai pensar, então, além dos meus 10%, eu vou dar 3% de oferta, ou 2, ou 1, ou 4, não sei, você que sabe, mas faça esse cálculo. Fica bem organizadinho, você recebe o seu dinheirinho, sobre a bênção de Deus, vai lá e devolve fielmente. Você vai ficar tão feliz. Se você fizer uma porcentagem, Senhor, de tudo que eu ganhar, além do dízimo, eu vou dar mais X% de oferta. Aí é você que faz. Você faça o seu cálculo, pegue a sua calculadora, você calcule, anote, bonitinho, e seja fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Pode ter certeza que vale a pena ser fiel a Deus. A gratidão é algo bonito, é algo correto, adequado, até mesmo porque Deus ele tem nos dado tudo, não tem deixado faltar nada. Você pode não ter recebido o que você está precisando, ou seja, o que você está querendo, mas o que está precisando, Deus não tem deixado faltar. Então, a oferta é voluntária, devemos dar, mas quem diz quanto somos nós mesmos. Professor, em relação a isso, né, que a gente está comentando aqui, a oferta, então eu posso devolver o meu dízimo num dia e a oferta no outro, ou tem que ser os dois casadinhos, juntinhos, no mesmo dia, na mesma hora? Como é que eu faço? Desde que você cumpra os seus votos, que fez com Deus tudo certinho, não há nenhum mal diretamente sobre isso. Mas quer ser mais organizado, quer ser mais correto, uma coisa certinha mesmo, coloque os dois para andarem juntos, dízimos e oferta. Esse seria o mais correto.
Muito bem, até porque, já que eu tenho essa liberdade de dar só o valor que estiver proposto no meu coração, as pessoas podem pensar assim, não, mas eu já dei tanto no dízimo, então não vou devolver a oferta, não. Pode ser O tentado. mais correto mesmo, que eu também faço assim, concordo, que seja Os dois juntos. decidir Os dois também juntos é o uma mais correto. porcentagem, tanto para um como para outro. Como O dízimo já é certo, né? E a oferta Exatamente, é o mais correto. fica bem melhor, mais organizado, e a gente fica mais satisfeito, mais tranquilo. Encaixa uma melhor, bênção. é o mais correto. Mas a gente sabe que nem sempre todos pensam que nem a gente. Tem gente que é um pouco mais relaxado, e se desse o caso e um dia for preciso fazer diferente, aí ninguém vai dizer que você está pecando, não. Mas que tem que cumprir os votos, isso tem. E quer fazer bem certinho, coloque os dois para andarem juntos, dízimos e oferta. Mas a gente sabe, professor, que existe aquelas pessoas que não aceitam de jeito nenhum o dízimo e a oferta. Acho que é para enriquecer os pastores, que os líderes religiosos estão com bolso cheio de dinheiro, com carro novo, tudo por conta do dízimo, né? Mas o que vão acontecer com essas pessoas infiéis, que realmente botam o pé na parede e não quer devolver de jeito nenhum, nem o dízimo, nem a oferta? Muito o que bem. que vai acontecer? A palavra de Deus fala? Fala, com certeza fala. Agora, essa questão de enriquecer os pastores, eu quero lhe dar um conselho. Se você estiver devolvendo o seu dízimo e a sua oferta em qualquer uma igreja por aí eu fico calado. Eu não vou entrar nessa questão, não. Mas, se for na igreja adventista do sétimo dia, eu faço um desafio para você. Se você estiver querendo mudar de lugar para devolver, antes de devolver, investigue todos os pastores adventistas. E você vai ver que você não vai encontrar nenhum rico. Ainda digo mais, eu vou fazer outro desafio para você. Com raríssimas exceções, você vai encontrar um que tem a casa própria. Os demais, tudo vive de aluguel. Para começar. Por quê? Eles trabalham para a obra de Deus e são nômades. Um dia estão aqui, outro dia estão no outro canto, outro dia no outro canto e moram de aluguel. Porque o salário deles é um salário comum, talvez menor do que o seu salário ou o meu. Porque eles trabalham para a obra sem pensar em riqueza. O dinheiro que chega na igreja adventista é dinheiro para pregar o evangelho e é prestado conta até de 1 centavo que você queira saber. Então, conheça a igreja adventista, procure essa igreja, se informe sobre isso, pergunte, questione, porque aqui tudo é transparente, você já vai sair sabendo de todas essas coisas. Nas outras, eu não sei, porque a gente vê muito aí de coisa realmente fora do comum e as pessoas inocentes se entregam por completo sem ter certeza de nada. Mas no caso de ser na igreja adventista, você tem liberdade para questionar somente tudo. Fique à vontade, procure uma igreja, abra o seu coração lá, converse com a liderança, que eles vão lhe esclarecer bonitinho, você vai ficar feliz em saber que existe uma igreja que trabalha sério de acordo com a palavra de Deus. Claro que estamos falando isso, mas com muito respeito também às demais. A gente não tem nada para criar problema com os outros, Deus defenda, jamais. São homens, seres humanos como nós, que precisam de Deus também. Então, aqui o nosso respeito pelos demais. Se eles não obedecem a Deus, eles se entenderão com Deus lá no futuro e nós não podemos fazer nada. Mas o que acontece com os que são infiéis, né? O livro de Ageu, no capítulo 1 e o verso 6, ele fala bastante disso aí. Isso aí é um negócio impressionante. Ele diz assim, para os infiéis, ele tem falado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Eu acho esse texto assim impressionante. Se a pessoa fizer a opção de ser infiel a Deus, as consequências não são boas. O infiel já mostra que o fato dele ser infiel é porque ele não é inteligente. Ele não é sábio. Ele não é um conhecedor da palavra. E se conhece, mas ele despreza a palavra. Isso não é uma prática de uma pessoa sábia. Então, já mostra que ele não é inteligente. Já mostra que ele está longe daquele que mais pode todas as coisas, que é Deus. E as consequências são drásticas. O inimigo é muito sujo. Ele está vendo a pessoa sendo infiel, então ele quer pisar por cima, ele quer enganar, ele quer colocar dificuldades para não possibilitar a fidelidade dessa pessoa. O dinheiro sempre falta, a comida é sempre pouca, a roupa é sempre frágil, né? O calçado sempre rasga. Tudo não dá certo, que é para ele sempre usar o dinheiro na resolução dos problemas e nunca poder ser fiel a Deus. E aí o texto deixa bem claro
que na questão do dinheiro especificamente, é como se colocasse num saco furado. Ele vaza, ele some misteriosamente, não dá certo. O indivíduo vive com problemas e não consegue ser fiel a Deus. Então, não deixe isso acontecer com você. Erga o ânimo, erga o coração, faça uma experiência com Deus e veja que Ele vai ser fiel nessa sociedade milionária com você. Não estou dizendo que você vai ficar milionário. O milionário é Deus. Estou dizendo que Deus vai te abençoar muito por ver a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz, a tua fidelidade. E o Pai amoroso vai cuidar bem do seu filho que estiver sendo fiel. E quanto a Ele te abençoar com riquezas, é com Ele a decisão, de te dar mais ou te dar menos. Mas o certo é que o necessário não vai faltar nem para mim e nem para você. Muito bem, professor. E para finalizar o nosso estudo de hoje, o oposto do que você estava falando aí para os infiéis, né? Isso. Agora, o que é que Deus promete para um fiel dizimista e um fiel ofertante? Quais as promessas de Deus para esse povo obediente? Muito bem. Malaquias 3,10, Deus diz assim, para aqueles que aceitam a sua palavra, a sua orientação, aqueles que são comedidos ali, que param, refletem, tomam decisões corretas. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Que coisa linda. Isso é bonito demais. Isso é maravilhoso. Isso é muito interessante. Deus está dizendo, olha, faça prova de mim. Você está duvidando? Mas confie, faça uma experiência e veja como eu vou cuidar de você. Então, irmãos, eu vejo aqui pelo menos duas razões para a gente ser fiel no dízimo e na oferta. No dízimo é um compromisso. Deus disse, é para me honrar com as primeiras rendas, as primícias das tuas rendas. Já a oferta é para revelar a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso bem-estar por estar sendo assessorado, acompanhado, cuidado por esse Deus maravilhoso. É gratidão. Inclusive, quero contar uma história para você, para a gente finalizar nessa questão aí da gratidão. Como é que funciona o coração, a vida, a perspectiva de alguém grato? Veja só. Conta-se que um veterinário, ele andando na rua, ele se deparou com um cachorrinho. O cachorrinho lá, todo sujinho, assim, todo perebento, todo pulguento, todo feio, todo pelado, mas estava vivo lá, se movimentando, mas esse cachorrinho estava numa situação difícil. Ele se compadeceu do cachorro. Puxa vida, mas esse cachorrinho desse jeito, todo sarnento, todo complicado, eu vou levar esse cachorro para mim. Pegou o cachorrinho com todo cuidado e levou para casa. Quando ele chegou em casa, ele cuidou desse cachorro assim de uma forma especial. Tudo que tinha que fazer, fez para esse cachorrinho. E alimentou, e cuidou, e deu remédio, e banhou. E foi um cuidado muito especial com esse cachorrinho. E o cachorrinho foi ficando bonito, tomando forma, ficando mais gordinho, o pelo diferente, as feridas foram sarando, e o cachorrinho ficou lindo, lindo, lindo. Era o xodó da casa esse cachorrinho. Corria para um lado, para outro, faltava falar. E o dono, o veterinário, ficou muito feliz. E cuidava desse cachorro com um carinho muito especial. E um determinado dia, num lapso de descuido, o cachorrinho fugiu de casa. Quando ele sente falta do cachorrinho, fica desesperado, procura para um lado, procura para o outro, na cozinha, no quintal, em todo canto. Cadê o cachorrinho? Sumiu, pronto, não conseguiu mais achar o cachorrinho. Aí ficou preocupado, puxa, cadê meu cachorrinho? Aí parou para pensar e chegou a uma conclusão. Disse, puxa vida, mas que cachorro ingrato, cachorro miserável, eu cuidei dele tão bem, tratei, um amor, um carinho, e ele estava tão bem. E agora, depois de bom, depois de feliz, de curado, de liberto das feridas, ele vaza e vai embora e pronto, e não volta mais. Mas quanta ingratidão por parte do cachorrinho. E ele não pode fazer nada, ficou ali, né, sem saber o que fizesse, mas triste. Aí demora um pedaço e ele só escuta um azunhado na porta ali, azunhando na porta. Aí ele foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu a porta, era o mesmo cachorrinho que estava voltando. Só que agora ele não estava vindo sozinho. Ele estava trazendo com ele mais 5 outros cachorrinhos do mesmo jeito que ele estava quando foi encontrado. Ou seja, meditando sobre essa história, eu tirei uma lição. Sabia? Aquele cachorrinho, ele se viu curado. Ele se viu assim, revitalizado. Ele se viu fortalecido. Ele viu-se ter nova vida.
E ele deve ter ficado pensando, quantos outros cachorrinhos estão por aí, do jeito que eu estava um dia desse, e não tem ninguém para cuidar deles. No dia que eu tiver a primeira oportunidade, esse homem é tão bom que cuidou de mim, eu vou trazer tantos outros cachorrinhos para ele cuidar também. Então, quando ele teve a primeira chance, que saiu na rua todo feliz, todo alegre, todo bonitinho, ele rapidinho procurou outros cachorrinhos com problema e trouxe para a casa do pai, para que o pai cuidasse deles, tanto quanto cuidou dele. E eu fiquei pensando, puxa vida, sabia que na nossa experiência nós somos assim também? Deus nos encontrou um dia todo cheio de problemas, longe de Deus, enfermados, sem ideias, sem planos, uma família desestruturada. Quem sabe ainda hoje estamos assim, todo problemático. E Deus nos encontrou, nos salvou gratuitamente, prometeu para nós bênçãos sem medidas. E agora, uma vez prontos, felizes, alegres, restaurados, cheios de esperança, Deus quer que eu e você venhamos a contribuir para o resgate de tantos outros. Para que outros que estão neste momento sem esperança, que estão nesse momento sem ânimo, que estão nesse momento sem chão, sem solução, não vendo um palmo na frente do nariz, que esses possam ser encontrados por esse mecanismo de Deus, através de dízimos e ofertas, para que a igreja de Deus faça um trabalho de recuperação, de pregação, de manutenção, de busca de pessoas perdidas para ser salvos e recuperados pelo Deus, dono de toda a criação. Então eu apelo a você, meu querido amigo, se você é dizimista fiel e ofertante, continue sendo, não desista. Mas se ainda não é, duas coisas podem acontecer com você. Uma delas é você aceitar e devolver fielmente o seu dízimo e a sua oferta a Deus, para sentir felicidade e dever cumprido no coração e muita gratidão. E a outra é que você vai estar contribuindo com a recuperação, com a reestruturação e com a felicidade de outros que estão à deriva neste mundo de trevas, de escuridão. Então, pense nisso. Busque a Deus, faça uma sociedade com Ele, a sociedade com esse milionário, com esse dono do universo, e que Ele vai honrar você pela sua fidelidade. Deus vai abençoar muito você, você vai ser feliz e vai ter parte nessa mensagem de esperança que Deus, por meio desta igreja, tem levado aos que se assentam sobre a terra. Deus seja louvado pela sua decisão, e que eu e você possamos ser alcançados cada vez mais pela graça de Deus. Quero finalizar orando por você, e por sua família, e por todos nós. Pai amado, abençoa esse amigo, essa amiga, essa família, essas pessoas que nos acompanham, que nos assistem, que entendam a Tua palavra e que tornem a Tua palavra uma regra de fé e prática para a vida. Eles e nós. Dá-nos o Teu Espírito, o Teu poder, desobstrui o nosso coração, tira a avareza, o egoísmo, a prepotência, a vaidade e coloca compromisso e gratidão. Fique conosco por meio do Teu Espírito Santo, nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A você, muito obrigado por nos acompanhar. Deus seja louvado pela sua presença, pela sua existência, e que você tenha o prazer de conhecer esse Deus, ser feliz com Ele e se preparar para as bênçãos da eternidade. Amém.